muito barulho lá fora. Sábado à noite. Não é o dia mais fácil para os sensitivos viverem. Ainda que eu esteja aprendendo a lidar com toda a minha sensibilidade, ainda estou muito sensível a tudo a tudo. Tem melhorado cada vez mais, eu tenho conseguido me manter mais na minha própria energia, mas também não tenho saído muito. Mas enfim, a minha vida praticamente mudou depois que eu fiz essa tatuagem aqui. Ela é um símbolo do Reiki, um símbolo que só os mestres utilizam. Mas como eu não gosto muito dessa denominação de mestre, e eu vi tanto poder nesse símbolo, tanto, eu coloquei ele na minha pele porque era um símbolo que eu já desenhava intuitivamente antes mesmo de conhecer o Reiki, e já havia sonhado também com a espiral e dessa forma aqui, exatamente como ele é. E eu acredito que eu entrego essa força poderosa para o mundo. Eu uso o Reiki além daquele momento ali, né, da imposição de mãos, aquele todo ritual. Eu utilizo o Reiki diariamente. Esse símbolo significa a realização e a capacitação. A consciência divina brilha sobre mim. É o retorno à consciência divina. Em resumo, é esse o significado dessa tatuagem. Então, depois que eu tatuei ela, eu realmente senti muita força, essa sensação de unidade com o todo, né? É como, não é mais a Larissa que fala, é o todo que fala por ela. Depois que eu fiz essa tatuagem, a minha vida mudou, e depois eu comecei a investigar todos os arquétipos que eu carregava no corpo, né? Essa tatuagem aqui, esse olho, quando eu fiz ela, foi a primeira vez na minha vida que é como se o véu de ilusão da minha vida antiga, na minha vida onde eu usava drogas, onde eu bebia, quando o véu da ilusão caiu, e foi quando eu comecei a enxergar o invisível. Comecei a perceber que eu enxergava o invisível das pessoas. Foi muito incrível, e eu acredito que essa foi essa tatuagem aqui é um olho, são flores saindo de um olho, que tem muito a ver também com eu ver as flores nas pessoas, ver a essência das pessoas, né? Antes de ver a realidade do que ela se mostra ali, na verdade eu florei bastante as pessoas porque a essência de todos é muito linda. Então eu vejo flores em todas as pessoas. Mas quando eu fiz essa tatuagem, realmente o meu terceiro olho se abriu, acredite se quiser. Foi bem quando o meu pai se acidentou, que eu contei aqui uma história. Então foi, se não a última, mas uma das últimas vezes que eu cheirei cocaína. Eu percebi ali o porquê que meus amigos usavam, quais que eram os buracos emocionais que cada um tinha e que eu tinha também, e por que a gente se unia em volta daquele vício. E, por exemplo, foi a última vez também que eu vi esses amigos que estavam comigo nessa noite. Eu me lembro que eu fiz essa tatuagem, a tatuagem inflamou, porque eu fui beber depois dela, passei a madrugada inteira acordada, né? Enfim, depois disso, pouco tempo depois, eu já estava indo para São Paulo e começando toda a minha trajetória espiritual. E aí eu fui mais pra frente,
Na ayahuasca ela me mostrou o beija-flor, a minha alma de beija-flor, sem modéstia nenhuma, mas porque o arquétipo do beija-flor é muito bonito e a minha alma, hoje eu tomo poder disso, né? Eu consigo perceber essa beleza do beija-flor dentro de mim. E essa tatuagem já tá comigo há muito tempo, há muito tempo. Eu tenho aqui símbolo de Sagitário, com meu planeta regente, Júpiter, o planeta regente de 2025, que é o maior planeta do sistema solar, é o planeta da expansão, né? Disso tudo que tá vindo aí para nós nesse ano que está aliás, que se inicia agora em março, né? E em 21 de março, 2021, mas eu já estou sentindo toda essa energia. Hoje foi um dia muito expansivo, muito produtivo. Hoje eu estou muito feliz com as minhas atitudes perante os desafios. Eu já acordei com desafios sentado na minha cama, me dizendo... Bom, pelo que vocês podem perceber, esse vídeo foi gravado em 2 dias diferentes. Na verdade, esse que acabou de passar é só um recorte, ele era enorme. Eu tinha falado sobre muitas coisas a respeito dos arquétipos, mas eu fui cortando, fui tirando. Eu ainda estou vivendo essa experiência de validar, né, as coisas que eu falo e não me cobrar tanto pela minha expansão. Às vezes eu comecei a falar de uma coisa, daqui a pouco eu estava falando de outra, aí depois eu fui perceber que, poxa, tava massa, mas aí eu já tinha apagado. Enfim, os arquétipos das minhas tatuagens. E eu só quero deixar uma mensagem breve aqui para terminar. Eu ainda vou voltar a falar sobre arquétipos porque eu trabalho com eles, eu vivo eles, e o mais importante que você precisa, a nossa vida é toda guiada por arquétipos, por símbolos, por códigos. O nosso espírito já viveu muitas vidas e diversos símbolos. Ele já tem conhecimento de outras encarnações, de outros tempos. E muitas vezes os símbolos que estão em volta de nós são exatamente os que nós precisamos se atentar ao significado deles no momento, para o nosso estudo do que nós estamos vivendo agora, né? As minhas tatuagens foi uma sinalização do meu espírito de símbolos que eu precisaria estudar, integrar em algum momento da minha vida. Não foi o meu eu consciente que escolheu esses símbolos. Eu me lembro que eu acordava com uma vontade muito grande de fazer tatuagem e eu ligava pro tatuador e tinha que ser pra ontem. E assim foi com a primeira tatuagem, que é uma fada, e que me causou muito estresse conseguir fazer ela, até porque eu tinha 14 anos, eu infernizei bastante a minha mãe. Mas logo depois eu decidi tampar essa fada com flores. E eu já entendo por que essa fada precisou ser escondida, mas a simbologia dela ainda está ali. E as flores, depois que veio o beija-flor como meu animal de poder, foi fazendo cada vez mais sentido. Também tem uma borboleta, e a borboleta vai ser necessário um vídeo inteiro falando sobre a minha história com o arquétipo da borboleta, que eu vou contar no sentido de desmistificar
a magia, sabe? Eu conto as minhas experiências, as coisas fazendo sentido, tendo lógica para mim, para que todo mundo perceba que tem lógica para todo mundo. Todo mundo vive a magia o tempo todo, só que as pessoas não percebem, porque a magia foi demonizada, foi anulada do nosso da nossa vida, né? Para que a gente fosse controlado por um sistema na qual não nos deixam ter esse tempo para pensar nos símbolos, nos códigos que o universo mostra pra gente, né? É como se a gente perdesse, o sistema pensa, se eles perderem tempo vendo a magia da vida, eles não vão produzir, né? E nós fomos configurados para produção, para o trabalho bruto, para o trabalho bravo, escravo mesmo, ainda é assim. Mas a magia está aí, disponível para todos nós, nas suas tatuagens. Você pode investigar o significado das suas tatuagens ou dos símbolos que você quer manifestar na sua vida e também os símbolos que você quer banir na sua vida, né? Pode ser que você tenha uma tatuagem que o símbolo não é um símbolo tão legal e que você queira cancelar aquilo porque antes você não tinha o nível de consciência que agora você tem. O símbolo, tatuagem não é brincadeira. Eu vou fazer um vídeo mais organizado, contando esses arquétipos e o sentido que eles fazem na minha vida hoje, para alertar você que tem tatuagens, para você que quer fazer tatuagens e para vocês que querem trabalhar com os arquétipos também. É muito poderoso. Esses símbolos já conhecidos por nosso espírito, eles têm a capacidade de modificar a nossa vida. Eu estava usando um arquétipo até então, até eu chegar aqui na minha cidade, e que ele ainda que me deu uma visão, que é o da águia, uma visão muito ampla da situação. Ele me torna um pouco dura, rígida, muito reclusa, né? As águias voam sozinha. E quando eu percebi isso e eu vi que eu já tô com uma tendência a me fechar, né? Por conta da minha sensibilidade, que eu sempre conto aqui, né? Eu estou vivendo esse momento mais sensível ao mundo. Eu expandi muito meu campo sutil e agora eu estou aprendendo a viver no mundo novamente, sendo assim, estando assim. Mas aí eu modifiquei e eu voltei para o arquétipo do beija-flor, que é o meu arquétipo, é o meu animal de poder. Mas não só ele, eu uso outros arquétipos no meu dia a dia. E tem funcionado para mim. Eu tenho conseguido aumentar o meu nível de consciência, de percepção do mundo a partir deles. Eu estou vivendo muita coisa no pessoal, familiar, de saúde, de transição, e não tenho conseguido chegar aqui e passar esse conteúdo com tanta clareza, na qual eu gostaria muito. Mas a minha intenção é compartilhar, nem que seja um pouco, porque eu sei que eu preciso esvaziar o meu copo. E eu sei que ainda que pareça pouco, ainda que não esteja tão profundo como eu quero aprofundar em certos assuntos, ainda assim, de pouquinho em pouquinho, eu sei que eu já posso despertar hoje, por exemplo, alguém que acredita que os desenhos das suas tatuagens são aleatórios, ou quem sabe queiram tatuar um símbolo sagrado na sua pele e ver toda a magia acontecer, né? Para você perceber a magia, que é outra coisa que o sistema tirou da gente, foi a presença, né? Então, pra gente perceber a magia dos símbolos funcionando na nossa vida, nós precisamos estar presentes.
Eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou começar a anotar aqui um pouquinho de cada símbolo que eu tenho na pele. E depois, tomara que pessoas tatuadas cheguem até aqui e a gente bata esse papo e vocês me contem como que tem sido essa vivência na presença, percebendo a magia dos símbolos, a magia das tatuagens, a magia da vida.